Então, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, o Diogo me chamou, me convidou pra fazer, né, um vídeo sobre as nossas leituras do Novo Testamento em 100 dias, de Romanos 10, 11 e 12. E nisso eu aceitei o convite, que eu achei muito interessante esses 3 capítulos também, porque Romanos eu gosto do livro, um livro muito interessante pra mim. Então vamos lá, né, guys? Então, primeiramente, o que eu achei muito interessante nessa parte foi do Romanos 10, do 3 ao 12. Eu vou tentando passo por passo pra ver se dá pra entender direitinho. Que fala o seguinte: eu marquei muita coisa, que eu vou tentar ser breve, que fala: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, eu separei aqui, até escrevi um pouquinho, porque o que eu disse era bastante coisa. Que nessa parte eu entendi que, tipo, não devemos focar tecnicamente nessa parte do 3 até o 7, 8 assim, que não devemos focar nas outras pessoas. Tipo, aí aquela pessoa ali tá fazendo errado. Porque às vezes nós já estivemos no lugar dela, sabe? Às vezes pessoas já julgaram a gente também. Então, tipo, essa parte que eu entendi foi isso, tipo, não devemos julgar as pessoas malas, as pessoas focaram, as pessoas, tipo, as pessoas estão fazendo errado, as pessoas não é pro céu. E focar na gente, tipo, eu estou fazendo certo, eu estou coisas que agradam o Senhor. E a parte que devemos falar das pessoas é, tipo, falar a palavra dele para as outras pessoas, sabe? E levar o ensinamento dele para as pessoas, não, tipo, de julgar, mas sim de falar para as outras pessoas o que Jesus tem para nós, sabe? É levar a palavra dele, é assim que ele nos fala. E que na parte que fala também que, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença de judeu e grego. Nessa parte, que é na 11 e 12, entendi que, tipo, que não, aqui fala que não será confundido, mas tem outras palavras que falam que todo aquele que nele crê não será confundido, mas em outras versões fala envergonhado, decepcionado e etc. Tipo, aquele que crê em Cristo, claro que a gente vamos ter momentos difíceis, mas todo aquele que crê em Cristo já tem o amor de Cristo em nós, sabe? Não será aquela confundida, decepcionado, envergonhado, aquele pesar em nós, mas vamos ter mais tranquilidade porque querendo Deus está conosco. Então, tipo, você pode entender que tipo a gente vai estar, tipo, porque não somos humanos, somos carne também. Então, tipo, vamos ter esse momento de vergonha, insegurança, mas só que com Deus na nossa vida não vamos ter isso em excesso, sabe? Não vamos ter aquele medo, aquele constrangimento, sabe? E foi isso que eu entendi, tipo, que Deus tá no controle. Então, tipo, todo aquele que nele crê não vai ter essa vergonha, não vai ter essa decepção. Isso não pode dizer que eu sou uma pessoa que tem muita vergonha. Só tô morrendo de vergonha fazendo isso, mas tô fazendo. E nisso, quando Deus fala pra me fazer alguma coisa, eu fico meio inseguro, mas eu vou. Eu tento fazer do meu jeito. Do meu jeito não, mas do jeito que ele me ordena e tentando enfrentar, sabe? Então isso que eu entendi. Mesmo a gente às vezes tem um momento também de vergonha, assim, que somos carne, devemos seguir o que Jesus faz. Se Jesus falar pra gente fazer, a gente vai fazer. Que Jesus está na nossa vida, porque a gente crê nele, entendeu? E a outra parte da 10, a gente já 4 minutos na 10 ainda, mas tá. É do 13 a 17, que fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou a nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, essa parte também achei cabulosa, por quê? Na 3 fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, o que acontece? Aí vem o 14 e o 15 dando caixa de batatas. Tipo, como que invocarão sendo que não creem? Como que vão crer sendo que não ouviram? E como ouvir sendo que não pregam? E como prega se não foram enviados? E como está escrito com famosos pés que anunciam o evangelho da paz, que traz alegres novas de boas coisas. Então, o que eu entendi? Como que vamos, às vezes, Jesus pede para levarmos a palavra dele, como vamos levar a palavra dele, sendo que, como podemos trazer as pessoas para Deus, sendo que não levamos a palavra dele? Como as pessoas podem crer em Deus, sendo que não tem como ouvir e conhecer a Deus, sabe? Então, isso que eu entendi, tipo, devemos ser a boca do Senhor para as pessoas que não conhecem, até para as pessoas que às vezes conhecem e que distanciaram. Então, tipo, devemos ser a boca do Senhor. Tipo, que nem diz aqui, como vão invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não o ouviram? Como que eles vão? Entende? Então, tipo, como alguém vai conseguir levar a palavra para a pessoa poder invocar o nome do Senhor Jesus, sendo que ele não o conhece, não crê, porque não sabe quem é ele? E como eles vão crer sendo que nunca ouviram? E como eles vão ouvir sendo que nunca ouviram quem pregue? Como vamos pregar sendo que não fomos enviados, sabe? Então, tipo, devemos buscar a Deus de todas as maneiras, devemos buscar a Deus de todo o coração, porque a nós que conhecemos Ele, temos esse dever de levar a palavra para as pessoas que não conhecem, para que elas possam crer também no que Ele tem para elas, sabe? Então eu entendi, foi isso também, dessa parte. E pro final, que digo que é 20 e 21, que é Isaías ousadamente diz: Foi achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos, e o povo rebelde conduzente. Tipo, esse não é interessante porque conseguimos refletir com nós mesmos, sabe? Às vezes, Jesus pede para fazermos alguma coisa que achávamos que não queríamos fazer. Pede para irmos em lugares que a gente pensou que não queríamos ir. Mas ele manda e nós obedecemos. Porque até lembrei quando eu li isso desse momento que o Wilson passou. A vez que um amigo dele, eu acho que era um bando, não lembro exatamente, chamou ele acho que pro terreiro, se não me engano. E tipo, coisa que ele nunca pensou que iria ir, um lugar que ele nunca pensou em ir. Mas ele foi. E lá meio que se viu que ele não pede manifestação do Espírito de Deus, que as pessoas lá, eles sentiram um negócio meio diferente lá, né? Que eles sentiram a presença do Espírito Santo. E nisso, lá eles falaram que, tipo, naquele canto não ia ter como mais fazer ficar lá, ser o ponto de encontro deles, porque o Espírito Santo tinha manifestado lá e então o pessoal, os espíritos não tinham querido ir. Então, tipo, às vezes Jesus manda a gente pra ir pra um lugar pra pegar o evangelho que a gente não imaginava que iria, e vamos lá. E temos que obedecer que ele, se ele mandou, é porque ele vai fazer alguma coisa extraordinária. Aí o 11, já deu 8 minutos, então 9 minutos, então vou deixar ser breve, que é do 12 ao 15, que eu entendi o seguinte, que vou falar rapidinho, que fala: E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se na vida é dentre os mortos? Então, tipo, essa parte também achei interessante por conta disso. Que falando dos, e se a sua queda é a riqueza do mundo, é a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o que eu entendi? Se caímos, se ficamos, tipo, ai, tô quase indo pro mundo, é a riqueza, depois do caso, tipo, opa, tá saindo de Jesus. Mas se mantermos firme, que não, se ficarmos lá no alto com Jesus, que não vai ser meio que a fraqueza do mundo.
o mundo vai enfraquecer, sabe? Vai ter a queda deles. E no 3 fala, porque convosco fala gentios, que quando for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos homens da minha carne e salvar alguns deles. Então, tipo, devemos levar a palavra para os gentios, seria o que eu compreendi, o mundo, e nisso salvar alguns que estão no mundo, sabe? E trazermos para nós, para Jesus, para conhecer o verdadeiro evangelho. Então, tipo, essa parte eu achei interessante. E a parte 15, que foi a parte que mais pegou, que foi, porque se a sua rejeição é reconciliação no mundo, qual será a sua admissão se não a vida deles mortos? Que eu achei interessante porque a sua rejeição é reconciliação do mundo. Ou seja, se tipo, você rejeita o Espírito Santo, vai ser o mundo aqui, ó, muito bom. Porém, se você rejeita o mundo, eles vão ficar tipo, opa, porque ele rejeitou, será que temos tudo aqui, entende? Então, devemos ter essa imagem a ponto das pessoas ficar tipo, uai, gente, ele recusou tudo isso que o mundo tem a oferecer para ficar com Jesus. Então, Jesus deve ser bom mesmo. E falar, tipo, perguntar, sabe, se boca mesmo do Senhor. Falar, tipo, não vou por conta que eu tenho Deus na minha vida. As pessoas vão ver e elas vão se interessar, sabe? Vão ficar, uai, gente, o que é isso? Então, eu quero conhecer esse Deus que ele segue. Então, eu entendi por isso. Achei muito interessante foi essa parte. E também temos a 28 a 31. A gente tá acabando, tá? Tenha paciência. Que fala, no mundo tereis a... Mundo tereis... Não, foi errado, gente. Que fala, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a voz mostrada. E as duas partes que eu marquei que é 33 e 36 falam, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão sondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E o 36 fala, porque dele, por eles e para eles são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E aqui eu coloquei até, tipo, na parte que mundo teria as aflições, que fala na Bíblia, eu não lembro exatamente aonde, vocês podem me julgar, mas eu não lembro, desculpa. Mas que fala que eu achei legal pra encaixar com essa parte do 28, fala assim que quando o evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, tipo, não teria as aflições, sim, mas temos que crer em Cristo. É assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eleição, amados por causa dos pais. Então, tipo, o evangelho, por a gente seguir a Deus, vamos ser tratados como inimigos do mundo, porque o que Deus ensina é contra as coisas que o mundo trata como normal hoje em dia. Então teremos essas aflições que as pessoas vão nos julgar, vão tentar nos colocar como inimigos, mas temos que nos posicionar em Cristo Jesus e falar a palavra dele, mesmo as pessoas querendo nos julgar e nos usar de várias coisas. E essa 36 também é muito boa, porque fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. O amém, normalmente a gente usa também para finalizar uma oração, a concordância, que né, que não saber disso, porque a gente não vai perguntar tanto assim, porque é só uma coisa interessante que eu entendi. Mas tem a música lá, porque dele, para ele, são todos. E tipo, eu acho muito legal essa parte. E agora o 12 rapidinho, né? Gente, calma aí. Então, gente, vai ter um cortezinho por conta que eu sem querer cortei o vídeo, entendeu? Mas tá acabando já, porque querendo deu mais de 12 minutos, eu acho, então vamos rápido. O 12, eu ainda achei interessante, que foi a parte que eu mais notei, mas vou ser mais breve, que fala assim, ó. O 2 fala, não sejam conformados por este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tipo, o que eu compreendi é o quê? Não sejam conformados por este mundo. Então, tipo, não sejamos influenciados por este mundo, mas que não sejamos influenciados e eles influenciadores. E sim, sejamos ao contrário, a gente sejamos influenciadores e eles os influenciados.
mas de maneira positiva, que sejamos influenciadores da palavra de Deus. E porque pela graça que é me dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tipo, devemos não, tipo, meu Deus, vai aceitar Jesus agora. Tome. Mas, tipo, de uma maneira, tipo, com moderação, sabe? Tipo, ir falando de pouco em pouco, assim, levando a palavra. Não, tipo, acusando a pessoa. Que como a gente vai levar a palavra sendo acusadores? Não devemos ser acusadores. Devemos ser influenciadores. Devemos levar a palavra de Deus para a pessoa, tipo, falar com calma, sabe? Não ser aquela pessoa que já chega acusando. Ou, tipo, você vai aceitar Jesus porque mas você chegar e falar, oh, fala da palavra e deixa a pessoa seguir o coração dela. Deixa a pessoa sentir o Espírito Santo mover a vida dela. Para que assim ela consiga encontrar Jesus. E nisso também, aí tem a 4 ao 9 que eu anotei, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas geralmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela segundo a medida da fé. Seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor não seja rígido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, essa parte eu achei interessante que ele fala que, tipo, somos cada uma pessoa. Porém, em Cristo, nós somos uma pessoa. Somos o corpo de Cristo. Então, tipo, e nisso tem outra parte que eu não lembro onde, eu acho que em Coríntios, que fala que, tipo, se um membro cai, para de funcionar no nosso corpo, prejudica os outros membros. E a mesma coisa é no corpo de Cristo. Se uma pessoa sai do caminho, mesmo tendo milhares de pessoas, o corpo de Cristo vai sentir. Se, por exemplo, eu caio, Deus vai sentir a minha falta. Se você cai, Deus vai sentir a sua falta. Então, tipo, às vezes a gente sai e fala, nossa, ninguém vai sentir falta de mim. Mas Deus vai sentir. E vai ter alguém que realmente vai estar sentindo essa falta. Porque somos um só corpo em Cristo. Então, cada um tem sua função. Então, ministrar, que nem fala aqui, ministrar, profecia, exortar, tudo mais. Cada um tem seu dom, cada um tem sua função neste corpo. E nisso temos os dons que Deus nos dá e que devemos usar ele para ajudar esse corpo a aumentar, trazendo pessoas. Então, tipo, achei esses três também muito questão de levar a palavra, sabe? Muito de levar a palavra mesmo, que eu compreendi nesses três. Porque essa parte também eu compreendi isso, que Deus nos dá o dom para aumentarmos esse corpo, para que mais pessoas possam vir fazer parte deste corpo de Cristo, que é boa, perfeita e agradável, que nem fala antes também. Então, tipo, eu entendi, é isso, que, tipo, cada um é não pode dizer, esqueci a palavra, um membro do corpo, e nisso cada um tem sua função. Um de pregar, outro de exortar, outro de profecia, outro de fé e tudo mais. Que nem fala em Coríntios sobre os dons. Cada um tem vários dons e cada um tem seu dom. E não é só um, mas tem outros dons também que a pessoa pode ter. Não é só falar em línguas, a pessoa também pode interpretar a fala de línguas, se engane, a fé e tudo. Então, tipo, não devemos também prender só em uma função. Tipo, literalmente que nem um corpo funciona, mas, tipo, buscarmos os outros dons também para podermos aumentar este corpo. E para encerrar aqui, que é o 13 ao 16 que fala: comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, tipo, eu entendi também essa parte que, tipo, as pessoas vão julgar, vão querer, tipo, te testar. Então, tipo, se alguém trata assim, com maldade, negativamente, você não deve tratar a pessoa negativamente, mas que dá vontade. É meio difícil tratar ela positivamente.
Porque não só eu, mas acredito que todos também. Todos passam, né? Às vezes na escola, no trabalho. Mas eles vão vontade de ser grosso com a pessoa porque ela foi grossa com você. Mas como servo do Senhor, filho de Deus, como mais semelhança dele, devemos tratar ao contrário. Se ele trata negativo, tratar positivo. Se ele trata positivo, também tratar positivo. Que nem fala no 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. As pessoas vão tentar de, vamos ver, né? Depois, que tipo, bebe aqui, não vai dar nada. A pessoa bebe lá, é crente, sabe? Então, tipo, vão querer não, às vezes pode até não ser visível, mas vão querer perseguir de uma maneira. Então, que essa perseguição a gente não trate como uma maldição, não amaldiçoar as pessoas, mas sim abençoar elas. Que mais seja difícil, a gente tem que fazer isso. E no que fala, alegrai com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, tipo, por exemplo, às vezes precisamos de uma ajuda, não ajuda, mas, tipo, às vezes de ver uma pessoa alegre, a gente vai se alegrar com ela. Tipo, eu tirei carteira. Você não vai ficar com ciúme, inveja. Mas você vai se alegrar com essa pessoa, sabe? De coração. Tipo, parabéns, que isso, Deus abençoe. Mas de alegria mesmo, sabe? E com os que choram, chorar com os que choram, que às vezes a pessoa realmente tá só precisando de um ombro amigo. E aí você vai estar lá pra apoiar as pessoas. Então, tipo, vai ter momentos que você vai realmente só precisar chorar. E essa pessoa vai estar lá com você. Entende? É isso que eu entendi. E pra finalizar mesmo, que é 19, 20, 21, que eu já tô 7 minutos mais 12, então tá um pouquinho alto. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, eu acabei de fazer uma mini pregação aqui, me perdoe, mas o que eu entendi nesse final é que, tipo, a nossa vingança com os outros não tem que ser a vingança que as pessoas pensam, tipo, faz maldades, mas sim ser ao contrário, sabe? Tipo, se o inimigo estiver com fome, alimentar ele. Se tiver com sede, beber, dar de beber pra ele. Então, tipo, em vez de a gente se vingar de que as pessoas pensam um monte de maneiras negativas, a gente se vingar de maneiras positivas, sabe? Tipo, alimentando a pessoa, dando de beber para a pessoa, apoiando a pessoa, tipo, cuidando da pessoa, assim. Que não deixe de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, tipo, querendo ou não, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar vencendo o mal com o bem. Porque o mal vai estar tentando aí, que as pessoas vão estar lá e às vezes as pessoas que fez mal pra gente vai estar precisando de necessidade. Em vez da gente julgar, a gente vai estar ajudando, entendeu? Então foi isso que eu entendi. Gente, foi isso que eu entendi nesses 3 capítulos. Ficou meio grande, peço perdão. Eu acho que talvez vai ser um maior assim. Eu tentei ser breve. E eu até falei pro Diogo que eu ia tentar ser breve, só que foi muitas coisas que eu achei interessante. E eu achei interessante também compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Não pare de ler que essa leitura tá sendo bênção demais, viu?